E aí, meus amores, como prometido, estou aqui de volta para a gente agora fazer o estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Exatamente. Então, agora em fevereiro, a gente vai todos os dias fazer um capítulo do livro de Atos, tá bom? E hoje a gente vai começar no capítulo 1. E quem escreveu o livro de Atos foi o discípulo Lucas, o que escreveu o Evangelho de Jesus segundo Lucas. Lucas era médico e ele acompanhou bastante Paulo, né, o discípulo também, e ele vai contar aqui, dando sequência ao que a gente viu no Evangelho de Jesus segundo João, mês passado. Mês passado não, mês retrasado, foi em dezembro, né? Então, aqui vai dar continuidade à história de como começou a igreja, né? Depois que Jesus voltou ao céu, né? Ele ressuscitou, voltou ao céu, então isso vai ser a continuidade. Alguns estudiosos falam que, ao invés de se chamar Atos dos Apóstolos, esse livro deveria se chamar Atos do Espírito Santo, né? Porque a gente vai ver no livro todo o mover do Espírito Santo através dos discípulos. E é isso. Vamos começar? Pega aí sua Bíblia, seu caderninho, sua canetinha e vamos lá. Primeiro vamos orar para que o mesmo Espírito Santo que inspirou toda essa história aqui e inspirava os apóstolos, os discípulos, que ele possa estar nos inspirando, nos dando sabedoria e discernimento, né, e revelação da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te oramos por sabedoria, discernimento espiritual, Pai. Que o teu Espírito Santo venha abrir os nossos olhos e o nosso entendimento, para que a gente possa compreender, né, a profundidade da tua palavra, que possamos entendê-la e vivê-la, Pai, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Vamos lá começar? Atos, capítulo 1. A promessa do Espírito Santo. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Então aqui a gente está vendo Lucas escrevendo essa carta ao Teófilo, e ele fala, o livro de Lucas, o Evangelho de Jesus segundo Lucas e Atos, ele é um só, tá? E aí eles separaram. Ele está falando aqui, eu já escrevi o primeiro livro, que foi o Evangelho, né, lá de Lucas, e ele escreveu falando sobre Jesus, até o dia que Jesus voltou aos céus. E aí agora, depois, versículo 3, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, isso aqui é interessante, porque assim, gente, o livro de Atos vai enfatizar muito na ressurreição, porque é a ressurreição que é a nossa esperança. E muitas pessoas, até os próprios cristãos daquela época, eles não acreditavam que nós iríamos ressuscitar, assim como Cristo ressuscitou. E aí os apóstolos estão sempre enfatizando essa questão, de que Jesus, sim, ele ressuscitou. Tanto é que aqui no versículo 4, ele fala assim, e comendo com eles. Então, se fosse o Espírito de Jesus que veio visitar os apóstolos, o Espírito não poderia comer. Então, eles vão estar sempre falando desses detalhes para que as pessoas entendam que realmente era o corpo físico de Jesus ressurreto. E aí, continuando, versículo 4. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, gente, o que é que acontece? Jesus falou assim, não vão para a missão antes de serem revestidos com o Espírito Santo. Por quê? Porque eles ainda não tinham a capacitação dada por Deus para levar a palavra. Então, eles precisavam receber o Espírito Santo, que Jesus havia prometido antes dele voltar aos céus. Ele falou, eu vou para que ele venha, o Consolador, o Espírito da verdade. Então, todo aquele que crê em Jesus, ele precisa ser batizado, né? Precisa ser
habitado pelo Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo que nos move, é o Espírito Santo que nos leva a andar no caminho que Jesus quer que a gente ande. Então, versículo 6. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, os discípulos, alguns acharam assim, será que ele vai instaurar o nosso reino aqui na terra? Então, as pessoas ainda tinham esse pensamento voltado para as coisas da terra, mas depois eles vão entender que Jesus ele vai vir restaurar, né? Quando ele voltar para nos buscar, ele vai restaurar a criação, mas não vai ser o reino aqui da terra, né? Vai ser o reino de Cristo que virá para a terra. Então, as pessoas ainda tinham uma mente muito carnal, muito da terra, mas porque a gente só consegue ter um pensamento espiritual quando nós somos batizados pelo Espírito Santo. E aí ele falou: depois que vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas. Então nós somos chamados para sermos testemunhas de Jesus. Então isso é muito sério. Então todo aquele que tem o Espírito Santo, que convive com o Pai, que tem comunhão com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, ele vai ter uma vida de acordo com a palavra. Né? A gente, quando convive muito com a pessoa, a gente começa a se parecer com aquela pessoa. Nós temos que viver. Depois que a gente começa a viver, a gente pode levar, né? Testemunhar. 9. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia. Tipo assim, os caras estão lá, eles viram o céu se abrir. Eles viram Jesus subindo ao céu. E aí eles ficaram assim, perplexos, assim, pasmos, olhando para o céu, talvez, caramba, eu quero ir para aquele lugar, que lugar é esse? E aí os anjos chegam assim e falam: ei, vocês ainda são daqui, né? Homens da Galileia, vocês não são de lá, vocês são aqui da terra, ainda tem missão para fazer aqui, então vamos voltar os olhos para a missão. Aí fala: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês viram subir. Então, da mesma forma que Jesus subiu aos céus, Jesus um dia voltará dos céus e todo olho verá. Aleluia. 12. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Então foram para Jerusalém. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé e Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, o filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então você vê aqui a unidade, né? Todos eles estavam ali em unidade na oração, perseverando em oração. Isso é muito importante. Todos perseveravam em oração. 15. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. Olha o fim de Judas. Então aqui Pedro está falando como foi a morte de Lucas. Que triste, né? Mas nós temos escolhas. Nós temos escolhas. E as nossas escolhas trazem as consequências. Então eu costumo dizer que a gente escolhe o que planta, mas a gente não escolhe o que colhe. Isto chegou, 19, ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou:
Porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja que nela habite. Então você vai ver, a gente vai ver muito aqui. Eita Jesus! A gente vai ver muito aqui Pedro trazendo o Antigo Testamento, porque eles estavam falando para judeus. Então eles tinham as escrituras, né? O Antigo Testamento eles conheciam. Então ele está sempre querendo provar as profecias que foram cumpridas. Está lá no Salmo 69, versículo 25, essa parte. E que outro tome o seu encargo, lá em Salmo 104, versículo 8. Então, portanto, 21. É necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunhas conosco da sua ressurreição. Então, veja só, eles queriam escolher uma pessoa para ocupar o lugar que foi de Judas, né? Porque ele disse, olha, Jesus escolheu 12, então nós agora somos em 11. Então, vamos procurar outra pessoa para estar completando, né, o grupo de 12. Só que eles não... Olha as características, né? Olha como foi que eles escolheram essa nova pessoa, esse novo discípulo. Ele falou assim, ó, é necessário que seja um dos homens que nos acompanharam o tempo que Jesus andou. Né? Eles entendiam que não poderia ser qualquer um. Eles precisavam ter vivido com Jesus. É preciso nós termos uma vida com Cristo para que a gente possa testemunhar de Cristo. Eu não posso falar de quem eu não conheço. Eu só posso dar testemunho daquela pessoa a quem eu conheço, a quem eu convivo, a quem eu conheço bem. Aí eu tenho propriedade para falar daquilo. Então, da mesma forma, esse discípulo que eles estavam escolhendo, ele tinha que ter caminhado com Jesus, tinha vida com Cristo. Ele viu os milagres, ele ouviu, ele aprendeu com Jesus e ele estava eles estavam capacitados para serem testemunhas da ressurreição. Sempre ele vai falar da ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando disseram, tu, Senhor. Então eles decidiram em grupo escolher algum, escolheram 2, e aí eles vão orar ao Senhor para ser escolhido um. E aí ele ora assim, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolheste, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois que oraram, fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Então vamos lá. Não é dessa forma que o reino de Deus funciona. Você não faz sorteio, não é sorte. É Deus que faz. Então não é sorte que a gente tem que tirar. Só que aqui a gente sabe que eles não estavam ainda com o Espírito Santo, né? A Bíblia também não fala que essa foi a forma certa de se fazer uma escolha. Mas também a gente vai ver que foi a última vez que os discípulos lançaram sorte. A última vez que eles tomaram essa atitude de lançar a sorte. Quando a gente vai ver no capítulo 2 que a partir do batismo do Espírito Santo, eles vão ser direcionados, guiados, conduzidos pelo Espírito Santo e não tirando sorte. Mas enfim, Deus, ele conhece o coração deles, Deus sabia da intenção do coração deles e que eles não tinham essa sabedoria, né? O espírito da sabedoria ainda. Então, esse foi o nosso primeiro capítulo. E nesse primeiro capítulo nós vimos que quem escreveu foi Lucas. Lucas é um livro só, tanto o Evangelho, que foi a época que Jesus andou aqui na Terra, até os próximos passos do Espírito Santo, né, de Jesus, através dos discípulos, né, onde começou a igreja, tudo a gente vai ver depois. E precisamos obedecer os processos. Ele falou assim, vocês não vão agora, não saiam de Jerusalém. Primeiro vocês vão esperar o Espírito Santo vir sobre vós, para que vocês vão e sejam minhas testemunhas. Então há tempo de esperar e há tempo de ir. Então nós precisamos nos encher do Espírito Santo, ter uma vida com Jesus, conhecer esse Jesus, e só assim a gente vai conseguir ser testemunhas de Cristo e levar o Evangelho a toda criatura, né? E é isso. A gente também aprendeu sobre a ressurreição, né? Que a ressurreição, ela aconteceu sim com Cristo, e a palavra dele vai nos ensinar também que nós
assim como morremos com Cristo, nós também ressuscitaremos com Cristo. Então a gente vai ver muito, muito, muito falando sobre ressurreição. Se você quiser estudar sobre ressurreição, tem um capítulo lá no livro de 1 Coríntios. Vai ser interessante você estudar sobre a ressurreição, que é a ressurreição, né? Então você vai aprender sobre a ressurreição no capítulo 15 da carta, da primeira carta aos Coríntios, tá? Que Paulo escreveu. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, você vai ter aí uma tarefinha de casa e vai ler todo ele. E aqui você vai aprender tudo sobre a ressurreição que existe aqui na palavra, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a sua vida. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que abençoe cada um que está nos assistindo, que a tua palavra ela vá como semente, Senhor, e seja plantada no coração de cada um, Pai, para que ela possa gerar frutos e todos nós, Senhor, todos nós possamos ser cheios do teu Espírito Santo e sermos tuas testemunhas aqui na terra, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ensina, Pai, a nascermos como o Senhor, até a tua mente, Jesus Cristo, para que a gente possa viver de acordo com a tua vontade e as pessoas possam te ver através de nossas vidas, através de nossas palavras, nossos gestos, Senhor, que nós possamos amar como o Senhor amou. Em nome de Jesus, nós te oramos, Pai. Amém. Obrigada, gente, por mais um dia aqui comigo e eu espero vocês amanhã para o estudo do capítulo 2 do livro de Atos, tá bom? Então, beijo, compartilha, curte e ativa aqui as notificações para que amanhã você não perca o próximo capítulo, tá bom? Beijo e até amanhã. Tchau.